Pois é, Teru. Então tô aqui com o Dr. Ricardo, alimentação versus inteligência. E hoje a gente vai falar um pouco, né, Dr. Ricardo, como alimentar o nosso sistema nervoso central. Isso mesmo. E eu tô vendo que tá tudo bem vermelho aqui, né? Bem vermelho. Mas você vê que nós temos aqui uma lembrança do programa da semana passada, que nós falamos das oleaginosas, né, fontes de óleo interessante para a construção ali da bainha de mielina. Hoje o assunto é um pouco diferente. Imaginemos que nós já temos a nossa bainha de mielina bem construída, agora nós precisamos fazer a maturação do sistema nervoso, a prevenção de doenças. Então aqui nós encontramos a forma de estar prevenindo, por exemplo, um Alzheimer. Uma pesquisadora americana ela descobriu que todas as frutas, e principalmente as vermelhas e também as laranjas, elas contêm uma substância chamada fisetina. E essa fisetina ela ajuda no amadurecimento das células nervosas, na prevenção de Alzheimer, e também ajuda a consolidar as novas conexões neurais. Então lembra que na semana passada nós comentamos a respeito da importância do sono, que era naquele processo que ocorria a memorização? Sim. A fisetina ela é fundamental nesse processo, porque ela quem ajuda a estabelecer as novas conexões neurais. Olha, só frutas vermelhas? Não. Principalmente as vermelhas, mas também as frutas laranjas. Aqui eu coloquei a laranja, então laranja, mexerica, o mamão também entra nessa lista. Essas frutas aqui, é óbvio que se você fosse pensar assim, eu quero comer só fisetina pensando no meu sistema nervoso, 5 quilos de fruta por dia. Então, isso é um complemento para bons hábitos que nós queremos adquirir para prevenção de doenças e também bom funcionamento do sistema nervoso. O pessoal que fica fazendo palavras cruzadas para se prevenir do Alzheimer pode adicionar uma maçã enquanto está fazendo as palavras cruzadas. Isso que você falou é muito legal. Eu assisti uma vez na CBN, sendo comentado de uma pesquisa nova, de que com pessoas idosas, ao fazerem palavras cruzadas e outras atividades que estimulariam o funcionamento cerebral, eles perceberam que ocorrem sim novas conexões neuronais mesmo depois que você chegou na terceira idade. Ah, é? Então quer dizer, aquela é meio que desculpa, digamos Isso assim, é uma boa né? notícia, né? Com o passar dos anos estou perdendo a minha memória. Olha, talvez a sua perda de memória esteja relacionada ao seu estilo de vida. Se você faz atividades que estimulam sim o funcionamento cerebral e ainda você consolida com essa fisetina, que é essa substância que ajuda no amadurecimento das células, dessas novas conexões, dificilmente você vai ter perda de memória. Que interessante. Então, quais são essas atividades? Exercício físico é fundamental, porque o exercício físico ele aumenta a oxigenação cerebral. E sabe uma coisa que me preocupa muito, e olha, deveria preocupar você também, nós temos uma respiração errada depois de adulto. Quando criança, você pega uma criança e quando você coloca ela ali em decúbito ventral, né, dorsal, com o dorso, as costas encostadas na cama, você percebe a barriguinha dela subindo e descendo. O que é isso? Na hora que ela inspira o ar, ela está trabalhando o seu diafragma, é um músculo que começa aqui na inserção, né, onde termina o externo, e ele vai até lá atrás nas suas costas. Ali você tem plena capacidade pulmonar. Quando a gente cresce, infelizmente a gente não trabalha mais com isso e perdemos 70% da capacidade pulmonar. Superficial, fica a respiração torácica, aquela de cachorrinho, sabe? Quando fala que a mulher está grávida, que precisa fazer aquela respiração para ajudar na contração, a gente fica mais ou menos com isso, perdemos 70% da respiração. Então, o exercício físico... Exercício, porque ele estimula esse músculo a trabalhar. E aí você vai aprendendo novamente a respirar de maneira adequada. E para consolidar o sistema nervoso, o oxigênio é fundamental. O nosso cérebro ele pesa entre 2 a 3% do peso corporal de uma pessoa. Então, uma pessoa de 50 quilos, ela teria aí um peso entre 1 e 1,5 kg de cérebro. E ele consome 20% de todo o oxigênio que ela inala. Outra questão importante, então, que nós falamos, seria a questão do dormir nos horários adequados. É preciso você dormir. Sol também, mas aí sol já é o programa da semana que vem. Que aí a gente já vai entrar com alimentos que são fontes de cálcio e magnésio e o sol fazendo parte aí da produção da vitamina D para a utilização do cálcio. Então a gente percebe que são uma gama de atividades que nós precisamos colocar em prática. Mas no dia de hoje já tivemos a oportunidade de aprender de que a fisetina ajuda nesse amadurecimento, então é preciso comer muita fruta e agora aproveitar essa época que nós temos, muita fruta vermelha, tem as frutas amarelas e laranjas, no caso a manga, né? Só para recapitular, quem não assistiu semana passada, fala rapidinho, dá uma explicação rapidinho do que mais que a gente pode, como que a gente pode incrementar a nossa saúde. Semana passada a gente falou a respeito da questão do óleo de boa qualidade, que ajuda na construção de uma bainha de mielina.
A bainha de mielina é algo que recobre o seu neurônio e favorece a transmissão do impulso nervoso. Okay. Então nós mostramos as castanhas como sendo boas fontes de óleo. Nós não apresentamos, mas poderíamos ter apresentado também a semente de girassol, que é uma excelente fonte de óleo. As azeitonas também como boa fonte de óleo. E a que eu considero aí o top de linha hoje, que é a linhaça. Porque a linhaça ela é rica em ômega 3. E sabe um engano que talvez você, nosso telespectador, tenha cometido? Achar que o peixe seja fonte de ômega 3. A gente escuta o tempo todo falar peixe, fonte de ômega 3. Mas que peixe? Em quais condições? Aí é o grande problema. Nós temos peixe de água fria sendo fonte de ômega 3. No Brasil nós não temos peixe de água fria, já esse é um grande problema. O peixe que nós temos aqui de águas não frias é a sardinha, que seria a fonte de ômega 3. Agora o grande problema é o sistema de transporte, que aí expõe geralmente essa sardinha à luz do sol, e a luz do sol é o principal fator oxidante da gordura do peixe. E aí acaba oxidando o ômega 3. A gente percebe que existe uma grande, assim, um grande empenho da mídia, né, em colocar esses alimentos no spotlight. E literalmente vender o peixe, né? Exatamente. É que a indústria agropecuária é uma indústria muito forte. Eu, como zootecnista e como especialista em carne, eu vi muita coisa por trás disso daí, que tem uma correlação muito grande. Muitos interesses. Por quê? Porque isso rende muito para o Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor e exportador de carne de frango. Um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. Então, isso daí é algo que acaba trazendo um certo status para o país. Então, a gente acaba investindo e só falando daquilo que tem muito interesse. Mas olha, nós estamos aqui preocupados com sua saúde. Então nós estamos oferecendo realmente uma fonte de ômega 3 segura, que é a linhaça. E o Brasil é um ótimo produtor de diversas frutas. O Brasil é um ótimo produtor de castanhas também, né? Temos uma feijões. Boa variedade. A gente tem outros escapes. Além Agora, da carne. essas frutas vermelhas que produzem a substância que a gente está trabalhando hoje, que fisetina. É a fisetina, vamos marcar no nosso caderno. Se eu bem me lembro de alguns programas atrás, Ricardo, elas são frutas ótimas para a gente consumir no jantar, não é isso? Sim, essas frutas aqui nós falamos a respeito delas, elas não são ácidas e também não são doces, são as mistas ali, ou semi-ácidas, né? Então, geralmente a gente coloca ela no jantar, por quê? Algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande ao ácido no período noturno, que já tem uma sensibilidade estabelecida, então se tem ácido pode causar hiperacidez gástrica e aí agrava a gastrite. Então, uma fruta que já não tem acidez e que também não seja doce, aonde tem a sua digestão dificultada, seriam as frutas mais indicadas para o horário de jantar. Então, maçã, tá bom de memória, uva, hein, Wagner? morango, viu? Acho que eu tô cuidando aqui da Faz tempo que a gente falou sobre isso. Comendo bastante Tô comendo fruta vermelha, bastante fiz o quê? Fisetina. Fisetina, eu não vou decorar nunca. É que ainda está, como nós falamos semana passada, na memória de curto prazo. Está no sistema límbico. Hoje à noite vai passar para o córtex pré-frontal. Tem que dormir cedo, viu? Bem hoje. A produtora falou que eu tenho que dormir, amanhã eu vou lembrar da fisetina. Com certeza. Ah lá? Tudo bem. Mais algum alimento que a gente não deve... Abacate, por exemplo, que é oleoso. Boa fonte coco. de óleo também. Ah, coco. Essa é uma coisa interessante de se falar. Eu tenho dois tipos de coco. Eu tenho o coco verde e tenho o coco seco. Um deles é benéfico, o outro dele é maléfico. Em qual que você apostaria suas fichas? No coco seco ou no coco verde? Eu aposto no verde. O verde é maléfico? Não, benéfico. Eu acho também, porque eu... Bom, então vocês estão de parabéns, passaram no teste. O verde é o coco benéfico. Ai, mas eu gosto tanto de comer o coco seco. Ele é saboroso porque ele tem alta concentração de gordura. Só que no período de envelhecimento desse coco acontece o seguinte: aquela massa do coco, ela é branca e bem molinha quando ela é verde. Sim. Ali quer dizer que o seu óleo não é saturado. É como se você pegasse um óleo que tem nas castanhas ou um óleo que tem... E é bem saboroso também, muito saboroso. Só que não tanto. Por quê? Porque no processo de envelhecimento essa gordura fica saturada. E aí é o nosso grande problema. O coco, ele tem mais gordura saturada que a própria carne. Em torno de 97% da gordura do coco seco é saturada. E aí o coco seco, sendo ingerido então em grande quantidade, ele favoreceria o aumento do colesterol. Muito bom, dica interessante, não conhecia. Não, mas a gente pode consumir, eu estou tentando aqui puxar aqui para o lado, pequenas quantidades, a gente pode, com moderação. Sim, e outra coisa, a gente não faz preparação com coco todos os dias. Exatamente. Essa que é a nossa vantagem, nós comemos de vez em quando. Só que a gente tem que tomar o cuidado de, mesmo quando comer, não ingerir em demasia.
Eu acho que o autocontrole é importante para tudo. Até mesmo essas frutas que nós estamos dizendo aqui, que são saborosas e saudáveis, se consumidas em excesso, também vão causar algum tipo de problema. Então, só uma revisão, gente. O Dr. Ricardo explicou aqui, você talvez está ligando agora da sua TV, ele está falando aqui sobre essas frutas, ele sempre fala sobre alimentos, mas especificamente essas frutas, a fisetina, olha, lembrei. Parabéns, Teru. A fisetina, as castanhas, que ele já falou no programa passado, algumas... A linhaça, o abacate, como boas fontes de óleo importantes. Importantes para o seu desenvolvimento, da sua inteligência, do seu intelecto. Então, você que estuda muito, você que trabalha bastante com cálculos, é bastante interessante. E todos nós, na verdade, né, doutor? Nós precisamos não só pela questão do desempenho ali no trabalho, mas sim na prevenção de doenças também. Hoje nós percebemos que Alzheimer, Parkinson, esclerose múltiplas, que eram doenças já da senilidade, têm aparecido cada vez mais cedo. Imagina uma pessoa com 40 anos já apresentando Alzheimer. Isso era inimaginável há 2, 3 décadas atrás. Mas o estilo de vida nosso está desgastando de tal forma o cérebro. E eu me recordo que na semana passada a doutora Miriam falou sobre cafeína, né? Ali foi um grande problema. E no último programa dessa série que nós estamos falando sobre memorização, nós vamos apresentar aquilo que é maléfico para o seu sistema nervoso. Aquilo que você deveria ficar longe. Então nós percebemos que precisamos comer esses alimentos no tocante à prevenção. Não só no desempenho, mas prevenção. Bom, doutor